Parece coincidência, ou é coincidência, que isso venha no dia seguinte à aceitação da denúncia lá no Supremo Tribunal Federal, que teve a mesma origem, a delação de Mauro Cid, os mesmos investigadores, a Polícia Federal. Para o caso da vacina, segundo o Procurador-Geral da República, não se levantaram provas suficientes. Mas no caso de Jair Bolsonaro e a tentativa de golpe, há provas e o Supremo aceitou isso. E houve muitas críticas de todos os advogados, inclusive Demóstenes Torres dizendo os roteiristas da Polícia Federal, baseados em cima da delação mentirosa de Mauro Cid. As palavras do advogado durante a fala dele de 15 minutos lá no Supremo Tribunal Federal. Como é que a gente encara esse momento dessa questão? Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, em um primeiro momento, ele não teria um prazo formal assim para apresentar essa denúncia depois do indiciamento, né? Tanto que a gente vê que a denúncia, no caso da trama golpista, veio... o indiciamento veio em dezembro, a denúncia veio 4 meses depois, 3 meses depois, agora em março. E esse indiciamento veio em março do ano passado. O Gonê ficou 1 ano... a percepção que a gente tem, não se trata de uma coincidência, está limpando a mesa, vamos dizer assim, em relação a este personagem, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Até aí tudo bem, ontem teve ali um avanço da denúncia, da aceitação e recebimento, e hoje tinha esse outro caso da vacinação, ele decide arquivar. Agora, claro que chama a atenção o fato da delação do Cid ter sido talvez o principal ponto abordado pelas defesas todas, e em um caso paralelo, porque esse caso da vacina, ele dialoga com o da trama golpista. Por quê? Porque a vacinação, a carteira, seria uma forma, uma facilidade para ele entrar nos Estados Unidos, na sua fuga, vamos dizer assim, entre aspas, porque isso ainda sequer a justiça já tem uma variação sobre isso. Mas ele dialoga, mas o Gonê considera que a denúncia, a delação do Cid não vale para um caso, mas vale para o outro. Mas aí tem um questionamento que o próprio Theo colocou. No caso da vacinação, não acharam outros elementos de prova. No caso da trama golpista, segundo a PGR e segundo o Supremo Tribunal Federal, acharam outros elementos de prova. Então, assim, mostra como a delação do Cid é central, mostra como a delação do Cid é passível, sim, até no universo jurídico de questionamentos, mas veio aí essa inovação jurídica, uma evolução, na verdade, de que a delação só pode vir acompanhada de provas, porque na Lava Jato não era assim. Isso aí foi um efeito pós-Lava Jato, né? Na Lava Jato, muitos foram presos só com base na delação. Isso aí mudou depois, uma reação até do Congresso Nacional. Mas é interessante como um caso, 1 ano depois, teve muito estardalhaço. Em março, 19 de março de 2024, teve muito estardalhaço em relação a esse indiciamento e depois o caso acabou sendo minimizado e ganhou outra dimensão, sim, a trama golpista. Que outros casos surgiram? O caso de ser relacionado à vacina é muito forte, porque, de novo, o personagem sempre negou a importância da vacina. De repente, surge um cartão de vacinação e a possibilidade dele ter determinado a falsificação desse cartão de vacinação. Mas voltando à denúncia sobre a tentativa de golpe, os advogados agora dos agora réus, têm uma pista aí para voar um pouco, né? Sim, tem um argumento a mais que certamente vão apresentar, porque agora em diante é a fase de instrução. É interessante, são 4 casos contra o Bolsonaro. Vamos lá, joias e tendência de arquivamento, por uma decisão do TCU, que passou a dar uma legalidade no que o Bolsonaro fez, então o Bolsonaro não deve ser punido. Vacina, a BIM paralela e a trama golpista. E todos dialogam, tanto que de alguma maneira eles fazem algumas menções ali na própria denúncia, eles dialogam entre si. A joia seria um meio de subsistência dele, vender para se manter no exterior, a vacina para ele entrar, a BIM paralela perseguir adversários e a trama amarrando tudo. E a PGR consegue amarrar tudo. Então, na medida em que a PGR consegue amarrar tudo e agora o Supremo aceita e recebe essa denúncia com uma pena possível superior a 40 anos de prisão, só no caso do Bolsonaro, esses outros casos ele vai tirando da mesa, vamos dizer assim, Márcio. Para focar nesse em especial. Exatamente, nesse que é o maior, né? E em termos históricos é o mais relevante também, né? A gente está falando de uma conspiração golpista de derrotados na eleição presidencial. É algo, na dimensão histórica da história do país, é muito, muito grave, muito grande.